Me mandaram até um comentário, aproveito para saudar aqui em público, de um padre que tem o mesmo nome que eu, Padre Rodrigo também, daqui de São Paulo, se eu não me engano daqui de São Paulo, que levantava essa questão de uma mudança que houve no Catecismo em 2018. Na última live, na quinta-feira passada, eu tinha muito presente essa mudança, tinha claríssimo, não tinha dúvida a respeito dela. O grande problema é que é um tema polêmico e essa mudança que houve em 2018, ela precisa ser bem compreendida. Claro. Se ela não for bem compreendida, a gente cria mais polêmica, não soluciona o caso e, sobretudo, causa divisão. E o que o demônio quer é divisão. O que o demônio quer é desunião entre os católicos, é desentendimento. Onde está a divisão, está ele. Então, vamos explicar da seguinte forma. É muito importante isso, porque aqui é a base do nosso programa. Quando alguém pergunta aqui numa live, que era a pergunta que estava sendo feita na última vez, o que a Igreja Católica pensa a respeito da pena de morte? O que a Igreja pensa? Quando a gente ouve uma pergunta assim, a gente considera imediatamente do ponto de vista institucional. A Igreja é uma instituição. E é uma instituição que não nasceu ontem, que não nasceu há 50 anos, que não nasceu... É uma instituição que tem 2000 anos. E não só 2000 anos, ela herda todo o Antigo Testamento. Como diz São Paulo, nós somos os filhos de Abraão verdadeiros. Então nós temos toda essa tradição que vem de Noé de alguma forma, de Abraão depois de uma maneira especial e sobretudo com Moisés, que é considerado o fundador do judaísmo, digamos, em termos muito latos. Mas, quando nós pensamos nisso, a doutrina da Igreja, onde é que a doutrina da Igreja se apoia? Nós temos que ter isso muito claro para não ter risco de confusões. A doutrina da Igreja se apoia, antes de tudo, na Sagrada Escritura. E na Sagrada Escritura, há vários trechos, se alguém tiver a paciência de pesquisar, sobretudo no Pentateuco, há trechos nos quais Deus institui penas de morte, e às vezes por motivos assustadoramente, aparentemente, sem proporção. Por exemplo, quem comer a carne de um animal com sangue é réu de morte. Seja expulso do acampamento e morto. Que bárbaro, né? A gente vai dizer, nossa, mas que crueldade que Deus fez isso. Calma, peraí. Santo Agostinho tem o seguinte princípio que é importantíssimo. Que ele diz, quando a gente lê um trecho da Escritura e acha que está errado, tem 3 hipóteses. A primeira é que a tradução foi mal feita. Pode ser. É muito comum, infelizmente, traduções mal feitas. Na Escritura e em livros também. A tradução mal feita é muito comum. Segundo ponto, que Santo Agostinho considera, que pode haver um erro no códice. Códice é o manuscrito que foi apanhado, escrito na língua original, etc., em grego, no caso do Novo Testamento, e hebraico no Antigo Testamento, a maioria, pelo menos. Houve um erro ali, o datilógrafo que foi copiar o escrivão da época, que errou na escrita. E Santo Agostinho levanta a terceira, que diz que é a mais comum e a mais provável. É que você entendeu errado, Santo Agostinho diz assim. Claro. Então, quando a gente ouve, por exemplo, que Deus decretou uma pena de morte para quem comesse uma carne com sangue, peraí, vamos tentar interpretar, vamos tentar entender por quê. Não vamos explicar aqui agora, mas tinha todo o papel do sangue, como era sinal de vida, era como comer alguém vivo. É uma mentalidade diferente. Sobretudo, Deus estava moldando e formando a mentalidade do povo que estava saindo daquela barbárie toda para passar a ser o povo eleito, o povo judeu. Depois era um povo que não tinha cibernética. Então, era uma geração super ordenada. E essa gente, para dobrar, não era fácil. Nossa. Era uma gente com a cabeça no lugar, com as emoções. Quando essa gente dava para ser ruim, era complicado. Então, quando nós vemos que Deus agiu assim, que na Escritura nós temos casos de pena de morte, nós não podemos dizer que ela seja essencialmente contrária à lei de Deus, à dignidade. Essencialmente não é. Alguém dirá, um argumento que também é falho, mas que alguém poderia levantar, mas isso era no Antigo Testamento, depois mudou, que é um argumento gnóstico.
São Pedro, nos Atos dos Apóstolos, Ananias e Safira. São Pedro tem um decreto de morte ali, caem mortos na frente dele. Ai, mas que maldade, peraí, foi um desígnio de Deus. É uma coisa que precisava no início da igreja ter esses exemplos fortes assim, Evidente. de gente muito falsa. Ao mesmo tempo, São Pedro era o pastor que perdoava a todos, mandou São Paulo ter cuidado com os pobres. Foi o único conselho que deu para São Paulo, que cuide dos pobres. São Paulo que conta, e isso eu tenho feito com muito zelo. São Pedro era completo. Então tá bem, aí surge o grande problema. Mas não houve essa mudança no catecismo? Calma, nada disso é contraditório. Todos os papas, depois do Concílio Vaticano II, deixaram muito claro que a doutrina católica de sempre não mudou. O que pode haver é aplicação pastoral para a nossa época. Então, no caso do catecismo, a questão da pena de morte, que mudou em algum catecismo, isso não foi aplicado, inclusive em sites oficiais não está aplicado isso, mas não vem ao caso esse problema. Digamos que está mudado. Não é um cancelamento de tudo que houve da doutrina católica, porque São Tomás afirmou isso, e a igreja assumiu. Claro, evidente. E nós estamos aqui respondendo em tese. Nós estamos tratando o que a igreja pensa, não o que a igreja faz. Porque a igreja vai tentar fazer de tudo para que aquela pessoa não morra. A igreja, antes de tudo, quer o perdão, quer a misericórdia. Evidente, claro. Mas isso não significa que tudo o que houve no passado nesse respeito foi um erro, foi uma falha. Não sei se eu quero acrescentar algo. Não, isso. E depois também, o que a igreja pensa é o princípio, como ele vai ser aplicado. Aí cada caso em particular, mas isso não é só para a pena de morte. Qualquer outro ponto da doutrina católica, qualquer outro ponto da moral, o princípio é firme e o princípio é permanente. A igreja sempre pensou daquele modo e não vai parar de pensar daquela forma. Claro. Mas a aplicação concreta vai depender de cada caso. Um dos fatores que faz com que essa aplicação seja diferente são as circunstâncias. O tempo é uma das circunstâncias. Claro. Então, para os dias de hoje, talvez, muito provavelmente, não se aplique. Por mil fatores que a igreja sabe aplicar e sabe interpretar. Porque o próprio São Pedro diz isso numa das cartas dele. Nenhuma escritura pode ser objeto de interpretação pessoal. Então, quando a gente vem aqui nesse programa, a gente não está dando opiniões. Assim como também a gente não pode, quando vai procurar qual é a doutrina católica, se basear só em opiniões, mas naquilo que a igreja sempre ensinou e que a igreja sempre abraçou, que Nosso Senhor transmitiu aos apóstolos, e esses, porque além da escritura, só tem a tradição. A tradição Exatamente. Também é uma fonte da teologia e da doutrina católica do que a igreja sempre ensinou. E como a igreja, por meio dos seus pastores, foi interpretando a escritura ao longo dos séculos. Então, como é que a gente fecha essa questão? Houve essa mudança no catecismo, tá perfeito. Não é uma mudança doutrinária, porque se fosse uma mudança doutrinária, estaria se cancelando a igreja anterior, seria um absurdo. É uma aplicação pastoral. Isso foi feito com essa intenção. Claro, nós sabemos disso, tem muitos pontos do catecismo que mudaram com intenção pastoral. Por exemplo, a missa. Antigamente a missa, todo mundo sabe disso, era celebrada exclusivamente em latim. Exatamente. E não podia ser traduzida para nenhuma outra língua. Em determinado momento, com as missões todas, com os descobrimentos, etc., começou-se a perceber que não adiantava querer chegar na China e falando latim, que ninguém ia entender. Eles não tinham esse conhecimento, talvez um que outro, mas impossível chegar aqui na América querendo rezar em latim e ensinar em latim para os índios. Não dá, impossível, então tem que haver uma aplicação pastoral àquela regra. Até hoje, significa então que a igreja assumiu todas as línguas? Não, até hoje a língua da igreja oficial é o latim. Todo mundo sabe disso. E também nós nunca vamos dizer que no período que se rezou em latim estava errado. Não, esse que é o princípio. Não. Era um outro contexto, era outra Exatamente. época. E as pessoas recebiam graça assim. Exato. Tudo depende. Tal qual. Então hoje, por exemplo, se um de nós decidisse celebrar a missa antiga, como se diz habitualmente, não seria a graça. Não. A missa como ela está atualmente celebrada com respeito, com dignidade, com elevação de espírito, essa missa é linda, é uma coisa extraordinária.
Como também seria errado também dizer que agora essa missa, que é celebrada hoje, só porque todo mundo sabe que só porque há alguns deslizes e algumas coisas que não estão de acordo com o que a igreja determinou, Exatamente. só porque é dizer que essa missa não vale e que só a missa anterior, a missa em latim, é que valia. São os desequilíbrios que vão dos dois lados. Exatamente, as duas coisas estão erradas. Então, quando nós falamos, por exemplo, sobre a pena de morte, que foi o tema polêmico aqui, que é interessante tema polêmico, todo mundo gosta de tema polêmico, e faz a cabeça pensar também os temas polêmicos, hein? Qual que é a nossa posição? A nossa posição não interessa. Eu até disse isso no fim da última live. O que eu penso a respeito disso? Não sei. Não sei. Porque não interessa a nossa opinião, se é a favor ou se não é. Provavelmente, a minha opinião aqui para dizer, nesse caso, é a mesma de Dr. Plínio. Dr. Plínio disse que hoje em dia ele seria contrário à pena de morte. Por uma razão muito simples, a gente vê tanta injustiça, tanta desonestidade aqui, lá e acolá, tanta corrupção, que era capaz de morrer muito inocente e sobrar muito delinquente. Então, a questão é muito simples, ela se aplica assim, mas isso se aplica a qualquer ponto da doutrina católica. Ninguém pode chegar hoje em dia mudando a doutrina católica de sempre. Não, é possível. Isso daria para dar um curso sobre os pontos da doutrina católica que são irreformáveis. Que existem 3 graus, que é fides credenda, dizendo em latim, assim, bem técnico. Fides credenda, fides tenenda e obsequium religiosum. Fides credenda são os dogmas. Fides tenenda são os pontos que os papas e os concílios definiram como irreformáveis. E obsequium religiosum é aquilo que ou os papas ou os bispos não disserem enquanto dogma. Cada uma tem um grau de aceitação diferente. As 2 primeiras são irreformáveis, a terceira é a aplicação pastoral. Vai depender de cada época. Então nós estamos nessa situação. Nessa questão da pena de morte, a resposta é essa. Não há contradição com o passado. É uma questão pastoral e acho que é isso, seu Felipe. E a aplicação concreta em cada caso vai depender do caso. Exatamente. Hoje em dia, tudo leva a crer que claro, não é o caso. Se aplica. Não quer dizer que num futuro não seja, depende. E não quer dizer, sobretudo, que no passado foi um absurdo e não, também. Que mais, seu Felipe? Claríssimo, Padre Rodrigo. Agora, não é propriamente uma pergunta, mas um comentário que vale muito a pena constar aqui também. Diz o seguinte: esse assunto é muito polêmico e me causa profunda tristeza em saber que existe isso. Compreendi perfeitamente o que São Tomás de Aquino disse, porém, nesse caso, seria um homicídio a fim de extirpar o mal da sociedade. Não cabe ao ser humano decidir o fim do outro ser humano e somente Deus. Ou seja, uma interrogação... Não, está bom isso. Sim. Eu acho bom que as pessoas levantem essas coisas porque... Por 2 motivos. Primeiro, porque às vezes nós estamos considerando unilateralmente a coisa. E segundo lugar, que nós estamos um pouquinho descolados da realidade como ela é. Então, não sei se eu estava com a resposta na ponta da língua. Não, diga. Se eu completa depois. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, que também pode ser mal interpretado, mas eu já vou dar o equilíbrio depois. Tem um bandido com uma arma. Está chegando numa creche e uma arma automática, ele vai matar todas as criancinhas. Entre as criancinhas que estão lá está meu filho ou minha filhinha, criancinha. Tem 3, 4 anos. Tem um policial do lado. Ele também está armado. Esse policial pode abater o bandido. Vai ser o único modo dele salvar as crianças, porque se há outros modos, que ele recua os outros modos. Mas nesse caso não tem outro modo. Ele está distante e não vai conseguir impedir aquele fato. Nesse caso, o que é a misericórdia? Esse policial ele tem o direito de julgar sobre a vida do bandido? Então, eu não vou responder segundo a minha opinião. Vou responder segundo a doutrina católica. Claro. Nesse caso, o policial não peca. O policial não vai precisar se confessar de ter feito homicídio. Isso. Não é um homicídio. Não é assassinato. É um homicídio, mas não é um assassinato. Não é crime. Pecado, exato. Não é crime. Nem crime, nem pecado. Então, nesse caso, não vai poder... Inclusive, eu tenho certeza que a pessoa que fez esse comentário, se fosse o próprio filho que estivesse naquela situação, o que decidiria? Que o policial não fizesse nada e que matasse aquelas crianças por misericórdia com o bandido, então morrem todas as crianças, é isso? Tenho certeza que a pessoa não pensa assim. Estamos considerando. Quando o policial decidiu matar aquele bandido, ele teve uma pena de morte, um decreto de morte sumário. ali, imediato. Sumário. Então,
O que eu estou dizendo aqui não é que os policiais devem matar os bandidos também. Não. Porque também nisso existe exageros. Sim. Existe muita injustiça, existe gente que mata por gosto. Nós sabemos que existe. Estamos falando de doutrina católica. Nesse caso, o policial não peca. Nesse caso, não é que eu vou esperar que esse bandido caia duro porque Deus vai matá-lo. Não, ali o papel do policial é fazer algo. Exato. E se não é o policial, é outra pessoa que pode, deve fazer isso. Exatamente. Não sei se eu quero acrescentar algo. Não, era exatamente isso. O senhor me comentou que vocês já deram esse exemplo na semana passada do câncer, que é um câncer que está no meu corpo. Claro que se eu tenho um câncer ou, sei lá, pedra na vesícula, é normal. Muita gente tem isso. E causa dores terríveis, é das piores dores que pode haver. Isso causa um mal, um câncer ou a pedra na vesícula, ou coisa que valha, um mal para o organismo inteiro. Claro que eu vou fazer de tudo para conseguir extirpar aquele mal sem precisar arrancar o meu próprio órgão. É óbvio, mas se chega um determinado momento em que não há outra solução, não há outro caminho, pelo bem do resto do organismo, se é, por exemplo, um câncer que vai começar a desfazer tudo, eu tenho obrigação de eliminar aquilo. Claro. E claro que é uma dor para mim perder um órgão meu, é óbvio. Ninguém quer ficar com um órgão a menos. Claro que isso que causa dor, causa que dá pena, óbvio que dá. Mas não é por isso que eu vou comprometer todo o resto. Claro. É uma obrigação, uma pessoa que não quisesse, por exemplo, se submeter a uma operação só porque, sei lá, não quer tirar a vesícula. Não quer tirar a vesícula, por exemplo, porque depois vai ter que fazer tal tratamento e o regime vai mudar e não sei quanto, seria um pecado dessa pessoa, porque a vida dela estaria em risco. O mesmo se aplica à sociedade. Ah, mas o bandido não tem possibilidade de se converter e mudar de vida? Tem. E muito sim, já aconteceu muito. Sim, acontece muito. Mas, quando se analisa, etc., e se vê que aquela pessoa não teve conserto, e se julga, etc., com todos os critérios justos, o que a igreja ensina é que sim, a sociedade tem o poder de, em benefício do resto da sociedade, em benefício das outras pessoas, tirar a vida daquele que é o faltor. Agora, a pessoa que fazia essa observação dizia com que tristeza ver isso. É uma tristeza de fato. É uma pessoa que vai perder a vida. Mas daí, a doutrina católica, nós não estamos tratando de política, nós não estamos tratando de aplicação, não estamos tratando de nada. A doutrina católica é essa. E acho que a doutrina católica é fácil de compreender o que ela tem de razão nesse caso. Mas, por exemplo, pena de morte. Todos os mártires da Igreja Católica morreram sob pena de morte. Exato. Foi uma pena de morte criminal? Não, porque era o imperador que dizia. Mas era pecaminosa, porque era injusta. Exatamente. Então, tem uma série de circunstâncias aí que precisam ser consideradas. Mas, teoricamente, no exemplo que o São Tomás dá de um problema que só se resolve assim, teoricamente, na época, no contexto, não era contrário à doutrina. Tá claro, seu Felipe? Eu acho que nós demos mais ou menos a volta no alguém assunto. Tem mais alguma questão a respeito desse assunto? Questão propriamente não, Padre Lucas, mas um outro comentário também acho que é interessante mencionar porque é uma ocasião boa para levantar questões e resolver problemas. Que a Igreja Católica era para proteger e cuidar dos perdidos, amar a vida, mas tem dúvida se apoia a pena de morte ou não? Que falta de amor. Tá claro, deve ter sido por causa do que eu disse no fim da live anterior. Que eu disse, qual que seria a minha opinião? Eu disse, não sei, preciso pensar. Por quê? Porque não estamos aqui para dar nossa opinião. Não é opinião, é igreja. Ou seja, hoje em dia, me parece que não se aplica. Evidente que não, por causa da série de fatores que nós já consideramos. Mas também cada governo, etc., também tem autoridade. Então não quer dizer que também que nós estamos contra tal e tal governo, tal e tal país. Não, o governo tem também... Pode ser que ele esteja errado, mas teoricamente não sabemos. Mas não cabe a nós aqui agora começar a fazer um apanhado geral das licitude ou não daquela lei, daquele país. Não. Mas acho que a resposta está no próprio argumento da pessoa, que diz que a Igreja Católica protege a vida. Evidente. E a Igreja está protegendo a vida da sociedade. Essa que é a resposta.